Olá, queridos, eu venho compartilhar a palavra de Deus através desse vídeo com você. Vamos falar das mudanças, né? Daquilo que as mudanças ela nos proporcionam, com o passar do tempo, o que nós temos recebido, o que nós temos guardado. Eu falo isso a respeito de nossa vida para com Deus. Talvez você fale, mas o tempo já não é mais o mesmo. Né? O tempo mudou, as coisas mudaram, o tempo tem passado e vai passar. Né? E vai mudar. A única coisa que nós temos essa certeza que nunca vai mudar, né? Nunca mudou, não mudará. É a palavra de Deus. E nela mesmo contém, né? Nas escrituras contém dizendo que passaram céus e terra, mas as palavras, né? A palavra de Deus, ele mesmo disse, a minha palavra, ela não passará, ou seja, ela não mudará. Né? As estações vão mudar, o tempo vai passando, as pessoas vão mudando, mas a palavra de Deus ela não mudará. E nós precisamos ter muito cuidado com o passar do tempo. Esse tempo que sempre vai passar. Né? As horas, os dias, as estações, coisas que a gente não sabe do amanhã, mas que será algo novo. Mas será que vai ser tão proveitoso quanto a gente espera? Ou quanto Deus ele tem preparado para nós? Isso depende de nós. Aqui no livro na carta de Gálatas, né, Paulo, ele fala no capítulo 5 de Gálatas, no verso de número 7, ele vai dizer o seguinte: correis bem, o que vos impediu para que não obedeçais mais à verdade? Aí ele diz no versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Paulo estava dizendo para aquela igreja, para aquelas pessoas, vocês até começaram bem. Agora o que tem, né? O que tem impedido vocês de continuar? O que tem impedido de vocês de guardar e obedecer a sã verdade, que é a palavra de Deus? Ele estava despertando aquele povo, né, a se recordar do início. E Deus falou muito fortemente essa palavra. Porque se nós pararmos hoje para pensar, trazer a nossa memória lá no início, eu e você pensamos e imaginamos agora, será se nós estamos tão bem quanto a gente estava lá no início? Talvez você fale, eu estou melhor, glória a Deus. Porque a nossa vida com Deus, a tendência é essa. É nós sempre subir de nível e não regredirmos. É nós continuarmos crescendo e tendo esse apetite pela verdade que é a palavra de Deus. E não sermos aquelas pessoas que já estão fartas, conformadas, vivendo uma vida de conformismo, nos esquecendo que a gente tem uma carreira para completar. Amém? Então que nós não nos esqueçamos de continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. A gente começou bem e a gente precisa continuar bem. E precisamos terminar bem, para que assim a gente possa alcançar o que nos está proposto, aquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que forem fiéis até o final. Amém? E que também vai falar, Paulo ele vai dizer lá no livro de 2 Timóteo, vou abrir aqui com vocês. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo ele diz o seguinte, capítulo 4, verso número 7. Ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu estava ali pensando, às vezes eu fico pensando, eu não precisei abrir, ou às vezes não quer dizer que você não precisa, que você precisa, nós precisamos, tirar esse tempo para abrir e meditar na palavra de Deus. Mas às vezes eu paro um pouquinho sem abrir a Bíblia, mas eu fico pensando, às vezes até mesmo com a cabeça no travesseiro eu fico pensando, e eu vou lá fundo, fico imaginando, e Deus vai falando comigo através da palavra, vai salteando no meu coração textos bíblicos, passagens bíblicas. Aí eu corro ali e vou procurar onde é que está escrito e anoto. Foi isso que eu fiz agora mesmo. Eu falei, eu vou gravar, eu preciso gravar essa palavra. Deus tem falado comigo e eu creio que Ele vai falar com mais pessoas. E aqui Paulo ele vai dizer, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira.
E no finalzinho ele diz, eu guardei a fé. Aí eu fiquei meditando, meu Deus, quantas pessoas até já combateram o combate. Quantas pessoas estão combatendo, né? Estão ali pagando o preço, né? Estão dispostas a renunciar até o seu próprio eu, porque quando nós renunciamos, nós fazemos esse combate. Quando nós falamos para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero combater o combate da fé. A gente está entrando nessa luta por uma causa que ninguém pode tomar e roubar de nós. A luta de anunciar o Evangelho, a luta de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nesse combate, que talvez seja até diário, na nossa vida, e é diário. E chegar nessa jornada de completar a carreira, isso é louvável. Mas também eu pensava, meu Deus, mas tem pessoas que combateram, tem pessoas que até completaram a sua missão. Mas tem pessoas que, infelizmente, elas já não tinham mais guardado a fé. Elas já tinham abandonado a fé. Aí talvez você pense, mas como pode? Como pode alguém combater? Como pode alguém até completar a sua missão e não ter fé? Isso acontece diariamente, né? Tem pessoas apostatando da fé, tem pessoas que estão abandonando a fé, tem pessoas que estão fazendo as coisas que Deus chamou para fazer sem fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, algo impossível, não é algo... Ele não diz sem fé, você não vai conseguir. Porque todas as vezes que nós paramos para pensar sobre, conseguir, talvez eu não consiga, mas talvez tenha um felizado que vai conseguir. Mas quando você vê um texto escrito impossível, é algo que não existe. Ou seja, eu não consigo agradar a Deus, ainda até que eu faça, ainda até que eu combata, ainda até que eu complete a carreira, mas se isso não ter sido feito com fé, a gente vai perder o galardão. A gente vai perder a recompensa daquele que pode nos abençoar. Porque ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque há uma necessidade, né? É necessário que todo aquele que busca o Senhor creia, tenha fé que Ele existe e que Ele é Deus recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E como eu falei lá no início com vocês, eu estava falando sobre mudanças. O tempo passa, coisas passam, as estações passam, as pessoas mudam. Mas nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que está lá no livro de Josué. Ali vai narrar uma história do povo, né? O povo que saiu do Egito, o povo que foi libertado por Moisés. E assim entramos na história que já vem Josué e Caleb, né? Josué que foi o sucessor de Moisés e Caleb o seu ajudante na missão. E tem um texto que fala aqui em Josué, eu vou abrir com vocês também. Deixa eu abrir aqui bastante a Bíblia. Eu vou abrir com vocês, para não ficar nas minhas próprias palavras. Aqui em Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante, vai falar, mas eu vou ler com vocês. Versículo 7. Diz assim, da idade de 40 anos, era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Caldes Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Isso aqui era o Caleb que estava falando, né? Quando ele recebeu a missão de espiar as terras, né? As terras que o Senhor tinha prometido àquele povo, mas que estava habitada pelos inimigos, né? Por pessoas ímpias, pagãs. E eles precisavam derrotar aquele povo e tomar posse da terra que era deles, né? E aqui no versículo 9 fala, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao meu Deus. Lá no Números, um pouquinho mais atrás, eu acho que capítulo 14 também, fala sobre isso, né? Fala que quando os espias subiam a terra para espiar a terra, muitos deles, quando olharam e viram os gigantes, viram os inimigos, eles ficaram amedrontados, ao ponto até mesmo de enfraquecer a fé de muitos,
né? Fazer derreter o coração de muitas pessoas. E Caleb, ele falava, né? Eles fizeram derreter o coração, mas Caleb, eu vou perseverar em servir ao Senhor. Ou seja, ele tinha uma garantia de guardar a fé dele, ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem ele servia, e não importava, né, os momentos que eles estavam passando, porque eles passaram por momentos adversos. Mas Caleb, ele nos dá um exemplo que ele tinha essa fé no coração, ele buscava essa renovação em Deus. E é isso que eu quero falar para vocês, que nós precisamos buscar essa renovação na nossa vida. A renovação da nossa fé, para que em tempo algum a gente venha abandonar a fé. A gente venha abandonar os caminhos do Senhor. E isso é muito sério. Caleb, ele falou no versículo 11, e ainda eu estou tão forte. Ele disse que no versículo 10 vai dizer, e agora que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou que esta palavra a Moisés, falou andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje, eu sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, quando a força então era. Tal é agora a força para a guerra, para sair e para entrar. Olha que exemplo lindo, né? Talvez nos tempos de hoje, uma pessoa com 85 anos, uma pessoa já de idade avançada, ela chegar e dizer, a minha força ainda é a mesma como lá do início. E talvez Caleb aqui, ele estava se referindo à sua força física, porque ele era um homem de guerra, era um soldado de guerra. Mas também ele tinha uma força espiritual, que era a sua fé em Deus. E é isso que eu quero falar com você. Sobre a fé, sobre a força espiritual. Como a nossa força espiritual, ela se encontra hoje. Mesmo o tempo passando, os anos avançados, mesmo que coisas aconteceram ou acontecem, as aflições vêm até a nós, será se a nossa força, será se a nossa perseverança em servir ao Senhor, ela tem sido tão ardente, tão grandiosa como antes? Porque lá no começo a gente tinha, era um amor, era um temor, era um respeito, era um apetite grandioso. Era uma fé, uma certeza de que a gente ia vencer, que a gente ia chegar, né, que o que estava preparado era bem melhor e é bem melhor. Mas com o passar do tempo, se essa renovação ela não ser gerada dentro de nós, a tendência é que a nossa fé ela vai esfriar. Aí talvez a gente vai até citar o que Paulo lhe falou. Aí eu combati o combate, eu completei a carreira. E aí? E a fé? E será se a fé ainda ela existe? Será que essa palavrinha tão pequena, mas com poder tão sobrenatural, né, uma junção daquilo que eu posso fazer para agradar a Deus, é um elemento fundamental para me agradar ao meu Senhor? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que sem ela eu não vou agradar o Senhor. Sem ela eu posso até fazer, mas eu não vou estar agradando a Deus. Amém? Então é isso, queridos. É necessário estarmos atentos a perseverar no nosso Deus. Às vezes a gente persevera tanto em receber tantas bênçãos, e Deus ele tem para nós, e Ele nos ensina assim. A gente tem que ser perseverante mesmo. Mas não é só nas bênçãos que Ele tem para nos dar aqui nessa terra, mas ser perseverante naquilo que o Senhor nos deu por maior promessa, que é a salvação. Ser perseverante de um dia, sim, estar com Ele, de morar nos céus. Porque tem muitas pessoas, talvez, que já perderam até esse alvo, esse desejo de um dia morar com o Senhor. É por isso que eu falo, vão combater combates, né? Vão completar suas carreiras aqui na terra, mas no grande dia elas não vão poder desfrutar do maior galardão da fé, que é a salvação. E que não seja assim para conosco. E nós possamos agora meditar nessa palavra, né? Se essa palavra tem falado no teu coração, eu creio que sim. Compartilhe com mais alguém, né? Permita que ela alcance mais pessoas. Essa palavra que vai nos levar a meditar. Eu preciso continuar correndo bem, eu preciso guardar a palavra de Deus,
né? Porque nenhuma persuasão humana de quem quer que seja pode impedir de nós continuarmos a fazer aquilo que Deus, Ele nos chamou para fazer. Amém? E o principal, não se esqueça, guardar a fé. Guardar a fé para você viver e receber a recompensa no grande dia, porque esse é o maior galardão que o Senhor Ele tem preparado para nós. Amém? Fique com essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe e compartilhe com alguém para a glória de Deus. Tenha fé no teu coração, persevere em servir ao Senhor. Deixa os tempos passar, deixa as estações mudarem, mas o teu amor, a tua fé, né, aquilo para que Deus te chamou, isso não pode ficar ali infrutífero, não. Tem que crescer, tem que dar frutos, em nome de Jesus.